Minha querida presidente, queridas deputadas e deputados, cumprimentar os telespectadores da TV Câmara, Rádio Câmara. Primeiro, senhoras e senhores deputados, agradecimentos. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, a minha família, meus amigos, a todas as deputadas e deputados que, durante 2 meses, tive que, por motivo de saúde, ficar afastado dessa casa. Ainda tentei enganar os médicos e voltei aqui há uns 20 dias e terminei tendo um outro grande hematoma em cima de um que já tinha, tive que ir a São Paulo fazer uma cirurgia, mas que agora estamos bem. E antes do nosso pronunciamento do grande expediente, querido presidente, pedi a Vossa Excelência que desse aqui encaminhamento a um pronunciamento que parece pequeno, mas ele é grande, André de Paula. Lá em Pernambuco, o ITERP criou muitos assentamentos, ajudou em muitos assentamentos. Eu quero citar um, Malhada Real, um assentamento em Lagoa Grande, que tem hoje mais de 30 hectares de mangas e perto de 10 hectares de uva. Mas mangas de primeira qualidade, uvas de primeira qualidade, e se todos os estados, e se todos os assentamentos fizessem como esse que eu estou citando apenas como um exemplo. Malhada Real tem lá, através do Cristiano, saudar a todos que fazem parte desse assentamento. Ele é muito importante pela qualidade, pelo que vem fazendo. Mas o nosso pronunciamento, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu aproveitei esses 2 meses no hospital e dava uma enroladazinha nos médicos e comecei a estudar a Previdência Social, que eu já estudei muito essa Previdência, que tem 100 anos. Quem já escreveu mais de 40 livros teria que estudar a Previdência Social, como muitos aqui já fizeram e eu fiz também. Esse pronunciamento tem quase mais de 300 páginas sobre Previdência Social, que nasceu em 1923, muito importante para o país. E aí, quando eu terminei de fazer esse estudo, eu dei uma olhada, por que não se fez a cada 10 anos, a cada 20 anos, uma reforma na Previdência? Em 1923, a média de vida do brasileiro era de 40 anos, hoje ela chega perto de 80 anos e ainda está na lei aquilo colocado há 100 anos. Tivemos pequenas alterações, eu me lembro aqui no governo de FHC, um fator previdenciário, eu votei contra porque não era uma coisa de atender a todos. Depois, no governo do meu amigo querido Lula, também em 2003, 2004, algumas alterações, votei contra também, porque eu acho que toda reforma é importante. Fazer uma reforma para melhorar, reformar a casa, reformar o carro, aqui acolá eu dou uma reformadazinha no meu paletó, isso é bom, mas não se fazer uma reforma sem ouvir quem vai se beneficiar ou quem vai ajudar nessa reforma. Eu estive olhando as propostas anteriores, a proposta do governo Michel Temer, que conseguiu aprovar aqui nas carreiras, sem discutir a reforma trabalhista. Eu sou advogado trabalhista, eu sei que reforma trabalhista era importante, votamos contra porque não se discutiu como fazer aquela reforma trabalhista. E essa reforma da Previdência, olhando para ela como está e como também estava, não tem como querer fazer as coisas às pressas. A Previdência Social não deve 1 centavo a ninguém. Esses 200 bilhões, quem deve a Previdência Social são os governos, prefeituras, governos estaduais, governo federal. E eu fui autor aqui, senhoras deputadas, senhores deputados, na Assembleia Nacional Constituinte,
eu que nasci nas caatingas de uma proposta que conseguimos o apoio do Centrão para aprová-la, aposentadoria de homens e mulheres do campo. E nessa proposta aprovada, na regulamentação, deputado Atlas Lira, a gente já pediu que o Fundo Rural fosse reativado para ser o responsável, que todas as trabalhadoras, que todos os trabalhadores rurais pudessem pagar um percentual de 1%, R$10 ou 2%, R$20 a partir dos 18 anos, para se aposentar aos 60 anos de idade, as mulheres aos 55 anos, com o que contribuíram, e o Tesouro pagaria a diferença para esse Fundo Rural. Não precisa, a Previdência Social, isso foi em 1988, ela tem muito dinheiro, ela vai poder pagar esses trabalhadores rurais toda a vida, não precisa esse Fundo Rural. E o que é que acontece hoje? Mais de 12 milhões de trabalhadoras e trabalhadores rurais, aposentados e aposentadas, recebendo da Previdência Social, sem que ela receba deles e sem que ela receba do Tesouro nenhum dinheiro. Além disto que eu estou falando aqui, e que não pode de maneira alguma, da maneira como está na proposta, porque aí a gente acaba com muitos direitos adquiridos, a transição praticamente não existe. Eu até que ouvindo aqui hoje vários senhores deputados falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, ele conversava comigo aqui há pouco mais de 1 ano, 2 anos, sobre essa reforma e concordava plenamente que não é a Previdência Social que tem essa dívida, e por isso que acho que até ele votou, como a gente votou nas discussões aqui, contrário à Previdência Social. O meu partido, e eu vejo aqui alguns colegas deputados socialistas, eles já apresentaram em uma reunião, não apenas deputados e senadores, o nosso partido como um todo, propostas que a gente pode ajudar a resolver esse problema de se adquirir R$1 trilhão em 10 anos. Essa proposta eu vejo ali o Capiberibe, que partiu exatamente dele, com o imposto sobre grandes fortunas. Porque quem tem grandes fortunas não vai fazer questão de pagar o imposto sobre o excesso dessa fortuna para ajudar o Brasil? A gente tinha aqui um imposto de 0,4% e esse imposto fora tirado, pobre não pagava aquele imposto. No máximo alguém que recebia o salário mínimo num banco pagaria R$1 ou R$2. Quem tirou aquilo foi alguém que tem muito dinheiro no banco, tirava muito dinheiro no banco, e aquele imposto de volta também muito importante. Como outro tributo que o meu partido propõe, o imposto sobre grandes fortunas e tributo sobre lucros e dividendos, que é muito importante também. Então eu gostaria de, nesta oportunidade que trago aqui essa proposta, de a gente discutir mais. Não se pode agora querer, até o mês de junho, ou no início do segundo semestre, votar e aprovar essa proposta da reforma da Previdência Social. Ela vai acabar com os trabalhadores e com as trabalhadoras rurais. Pequenos municípios no Brasil inteiro, e o meu estado lá no Nordeste é um dos estados que tem essa oportunidade, quando recebe R$1 milhão do FPM, os trabalhadores e as trabalhadoras rurais pagam o dobro, R$2 milhões no comércio, na indústria, onde está na bodega fazendo uma compra, fazendo alguma coisa. A gente não pode dar proposta que está aqui, e eu fui professor, e eu tenho poucos filhos, meu pai tinha 21, eu tenho apenas 12, e lá na escola eu tinha 40 filhos numa turma. Quando eu chegava, Atlas Lira, 1 hora depois, mais 40 filhos com 40 cabeças diferentes.
a gente não pode fazer com professoras e professores o que se propõe nessa proposta da reforma da Previdência Social aqui no Brasil. Deputado Gonzaga. Eu fui policial e vou dar a oportunidade agora às senhoras e senhores. Eu fui policial e sei o que é ser um policial. A gente não pode botar um policial que vive enfrentando a bandidagem dia e noite por aí, a gente não pode enfrentar esse policial e deixar que ele fique até 60, 70 anos trabalhando, arriscando a sua vida e da sua família. Então, feito esta parte, eu começo pelo deputado decano aqui, o Atlas Lira, do Piauí, depois a Vossa Excelência e depois o Atlas Lira. Tem a palavra. Deputado do seu tempo, eu quero cumprimentar o nosso querido Gonzaga Patriota, cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes. Patriota, seja bem-vindo. Depois dessa sua luta para ter uma saúde saudável, nós ficamos solidários a você todo o tempo. E principalmente nós que somos contemporâneos, somos mais antigos aqui dessa Câmara hoje, eu, você e o Átila Lins. Exato. Então, seja bem-vindo. Acompanhei seu pronunciamento. Essa questão da reforma da Previdência é uma preocupação hoje nacional e é o debate aqui permanente dos parlamentares e da sociedade. Todo mundo fica cobrando essa questão da reforma. Mas o projeto de reforma, primeiro, eu acho que não há no país alguém que não acha a importância de se fazer uma reforma nesse país sobre várias dimensões, tributos, previdência e chegando até a reforma política. Mas a parte econômica é que preocupa hoje. Não há milagre no mundo se não tiver uma economia pujante, próspera e um Estado que seja preocupado com os interesses da sociedade. Portanto, o projeto de reforma está aí para que a gente dê a contribuição para melhorar o projeto. Eu mesmo, por exemplo, estou preocupado com a questão rural, com a questão do PPC, não é, o benefício continuado, a questão da Previdência no futuro, da capitalização, uma coisa de um regime moderno, que não vai ser objeto dessa reforma. Portanto, o projeto aí é para ser aperfeiçoado. Eu acho que a postura hoje no Congresso deve ser de buscar propostas, soluções. Por exemplo, o imposto sobre a grande fortuna, o imposto sobre dividendo, isso são matérias antigas que esse Congresso já deveria ter aprovado antes. Os governos que passaram aí, que tinham um maior compromisso, como diz, com o social, deixaram passar essas oportunidades. Mas nós vamos ter ainda essa oportunidade. A reforma tributária vai permitir que se combata a desigualdade a partir da reforma tributária, junto com a Previdência Social. Portanto, parabéns por sua preocupação. Você é um exemplo de parlamentar dedicado à causa pública e, sobretudo, representando tão bem o Estado de Pernambuco. Parabéns. Deputado Gonzaga. Agradece a parte do deputado Atlas Lira, que dividiu comigo o grande expediente. Deputado Gonzaga, faço questão. Patriota. Vossa Excelência. Porque, lhe vendo aqui falar, me enche os olhos de muita alegria e o coração de muito orgulho. Sou ali do Tocantins, estado criado com a sua assinatura na Constituinte de 88. Tocantins lhe conhece bem. E dizendo isso, como aqui bem dito pelo deputado Átila, lhe desejo muita saúde, muita coragem, que é a sua marca, e lhe dizer que o Pernambuco sim precisa de você, mas o Brasil mais ainda. Então, seja muito bem-vindo a essa casa, porque você soma muito aqui com o seu intelecto, com a sua coragem e com a sua sensibilidade. Parabéns e muita saúde, meu irmão. Muito obrigado, deputado Gonzaga, apenas para parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, pelo tema. A gente sabe o quanto Vossa Excelência já contribuiu com o Brasil em virtude dos mandatos de Vossa Excelência e sabemos
que o cidadão que mora lá no interior do Pernambuco, no interior do Sergipe, quando chega aos 60 anos, ele tem a fisionomia, deputado, de 80 anos, ele não tem mais como esperar a questão da aposentadoria rural. Eu acho sim que o governo deve coibir os excessos. No Brasil existem algumas pessoas aposentadas pela área rural que nunca trabalharam na área rural, a gente tem que ver os excessos. Agora, lamentavelmente, a gente não pode contribuir para aumento da idade do trabalhador rural, e o PPC é lamentável que o cidadão, quando chega a 70 anos, que ele não tem uma renda comprovada, tem um salário mínimo, baixar para R$400 é humanamente impossível. Parabéns, deputados, que Deus o ilumine, Vossa Excelência. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Deputado Gonzaga, André de Paula, Vossa Excelência. Gonzaga, me permita apenas manifestar a nossa alegria por vê-lo na tribuna desta casa hoje à tarde. Pernambuco inteiro, que tem uma enorme admiração por Vossa Excelência. Vossa Excelência é o decano da nossa bancada, tem algumas características que são muito suas. Vossa Excelência é um parlamentar aplicado, um parlamentar incansável, combativo, e é por isso que sucessivamente vem sendo aprovado no rigoroso teste das urnas no nosso estado. Nós todos, seus companheiros de bancada, de partido e os pernambucanos de forma especial, acompanhamos esse período em que Vossa Excelência se recuperava e, portanto, eu não poderia deixar de manifestar aqui a minha alegria pelo apreço, pelo carinho, pelo respeito e, sobretudo, pela enorme admiração pessoal que lhe dedico. Eu não poderia deixar de manifestar aqui, até em nome de toda a bancada de Pernambuco, a nossa alegria por vê-lo jovem, serelepe, o nosso querido Gonzaguinha, como na intimidade nós lhe tratamos. Seja bem-vindo, é muito bom lhe ver recuperado, de novo na tribuna, com os olhos brilhando, com muita garra, defendendo os superiores interesses do nosso Estado e do nosso país. Receba o meu abraço. Muito obrigado, André. Deputado. E aí, querido? Deputado Gonzaga, eu gostaria também aqui de deixar a nossa saudação, do reconhecimento. Eu, particularmente, deputado, tenho orgulho de participar de um partido que tem Vossa Excelência como uma das principais referências. Então, para mim é um orgulho. E dizer aqui do seu pronunciamento só demonstra o caráter de Vossa Excelência. Vossa Excelência passou por uma situação difícil de saúde, né, por vários dias, esteve inclusive na UTI, e Vossa Excelência não deixou de hora nenhuma da sua preocupação com o povo brasileiro. Está aqui fazendo um discurso, uma reflexão que fez sobre a questão da reforma da Previdência, que, aliás, né, nós precisamos discutir o problema fiscal do país na lógica, deputado Gonzaga Patriota, de não aprofundar ainda mais a desigualdade social. E essa reforma da Previdência aprofunda ainda mais a desigualdade social do Brasil, que já é um número absurdo que nós temos como uma referência internacional como os países mais desiguais. Então, parabéns a Vossa Excelência pela sua luta, pela sua coragem e pelo seu compromisso com o povo brasileiro. Parabéns, deputado Gonzaga Patriota. Muito obrigado. As palavras de Vossa Excelência farão parte do pronunciamento. Deputado Gonzaga Patriota. Vamos para o Pará. Queria cumprimentar Vossa Excelência. É uma alegria muito grande vê-lo nessa tribuna, com saúde, com disposição, com alegria, com entusiasmo, e ainda mais trazendo essa voz em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil, que estão enfrentando essa batalha, dessa perseguição, dessa maldade que é a reforma da Previdência no nosso país. Que não é uma reforma, é o fim da aposentadoria do nosso povo. E a nossa população vai pagar um preço muito alto, sobretudo no Norte e Nordeste. E Vossa Excelência é uma das vozes muito altivas nesta casa em defesa do povo nordestino, como um bom pernambucano e um lutador que marca a história dessa casa e a trajetória do povo nordestino. Portanto, eu cumprimento Vossa Excelência, me somo às suas palavras, dizer que essa luta não é sua, essa luta é nossa. Vamos derrotar aqui esse projeto da reforma da Previdência, porque é prejudicial ao povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, eminente deputado João Campos. Votei em Vossa Excelência lá em Petrolina. Quero vir aqui, nobre companheiro Gonzaga Patriota, deixar a nossa saudação. Jamais poderia me furtar esse momento. Eu, como
o membro mais novo da nossa bancada do PSB de Pernambuco, Vossa Excelência como o decano do nosso estado, um deputado que anda em todos os municípios pernambucanos, não em tempo de eleição, mas quem lhe conhece sabe que a sua vocação é servir o povo, é servir o pequeno, é servir aquele que por muito tempo foi esquecido e que precisa de um amigo no tempo da dificuldade, como a gente vê Vossa Excelência andando em Pernambuco. Fico muito feliz de, ao meu primeiro mandato, chegar aqui, lhe encontrar, poder andar ao seu lado, assim como um dia você foi companheiro de Miguel Arraes, foi companheiro de Eduardo Campos. Hoje a gente desfruta dessa amizade e dessa trincheira de luta em favor dos sertanejos, dos pernambucanos, em favor do povo brasileiro, especialmente nessa luta contra a reforma da Previdência, que eu tenho certeza que a resistência brasileira sairá de Pernambuco, do Nordeste e do Sertão, que tem a sua cara. Parabéns, Gonzaga Patriota, fico muito feliz de estar ao seu lado aqui em Brasília. Muito obrigado, João Campos. Capiberibe. Amigo Gonzaga Patriota, eu queria dizer que fico muito feliz de tê-lo de volta aqui conosco. Travou uma grande batalha pela sua saúde, é uma alegria ter toda a sua experiência de volta aqui para essa atuação e já chega com um grande expediente defendendo a posição correta para o Brasil, olhando o povo de Pernambuco, olhando toda a sua experiência de vida, que o senhor fez um breve relato. É muita experiência em vários setores, na educação, na segurança, na advocacia. Então, é uma posição abalizada. Eu queria assinar embaixo do que o senhor está defendendo. Nós somos contrários a essa reforma. Entendemos que os mais pobres vão ser penalizados. E saúdo o nosso Partido Socialista Brasileiro, que apresentou o projeto para cobrar o imposto sobre as grandes fortunas, para voltar a cobrar o imposto de renda dos lucros e dividendos, e com isso afetando uma ínfima parcela da população. Deputado Gonzaga Patriota, nós vamos poder ter mais de R$1 trilhão. Então, saúdo, vamos à luta, e eu tenho certeza que o senhor volta com essa disposição de derrubar essa reforma em todos os seus aspectos negativos. Meus parabéns. Muito obrigado. Mais um, a gente tem ainda 2 minutos. Vou ser breve, Gonzaga, primeiro para dizer da nossa alegria, nós que somos vizinhos, Paraíba e Pernambuco, de Vossa Excelência estar aqui de volta com muito vigor, com muita força, mas assim, Vossa Excelência é um deputado que anda muito o estado de Pernambuco, a gente sabe disso. E eu queria dizer a Vossa Excelência que faça um levantamento de quanto cada um dos municípios de Pernambuco vão perder com a reforma da Previdência. Só para dar um exemplo a Vossa Excelência, Campina Grande, que é o segundo município lá da Paraíba, recebe de FPM algo em torno de R$6,5 milhões por mês. Da Previdência, na conta direta dos aposentados, Campina Grande, Gonzaga, deputado Gonzaga, recebe mais de R$90 milhões por mês. Se a reforma for aprovada, Campina Grande vai perder mais de R$20 milhões todo mês. O que vai representar com certeza uma quebradeira muito grande na economia dos estados mais pobres, nos estados do Nordeste e nos municípios que só têm a sua economia aquecida em 2 instantes. Quando a prefeitura paga os seus servidores municipais e poucos fornecedores que cada uma delas tem, refiro-me aos municípios pequenos, e também, Gonzaga, quando os aposentados recebem seu dinheiro. No levantamento que a gente fez de 139 municípios na Paraíba, será um pouco mais de R$140 milhões a menos por mês. Então é importante que esse levantamento seja feito e resolver o problema da dívida pública, Gonzaga, tributando as grandes fortunas. Isso está na Constituição há 30 anos. Há 30 anos, o Brasil e a Eslovênia são 2 países do mundo que não tributam as grandes fortunas. Temos que buscar solução para a economia do Brasil, resolver o equilíbrio das contas públicas, tributando os ricos, e não será nada de injusto. Injusto será a aprovação de uma reforma da Previdência que tirará de 92% dos que menos ganham na Previdência R$1 trilhão em 10 anos. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu pediria ao presidente para que pudesse inserir nos anais a parte, em razão do tempo está terminando, cumprimentar aqueles jovens que estão ali. A casa de vocês será esta aqui no Colégio Marista. Meus filhos estudaram lá no Colégio Marista, que fica lá pertinho da gente. Parabéns, Colégio Marista. Mas para concluir, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de pedir ao senhor presidente que pudesse passar para os anais da Câmara todo esse pronunciamento. Eu até peço desculpas a quem for
fazer a transcrição nos anais, que aqui tem mais de 300 páginas, mas eu quero no futuro que isso aqui sirva como que teve a preocupação de ler, de olhar, de me preocupar também com a reforma. A reforma deve ser feita. Eu vi aqui o colega Atlas Lira dizendo, estamos discutindo, ele está ali ainda, como se fazer a reforma. A gente não pode querer fazer algo da maneira como se fez aqui a reforma trabalhista. Eu sou advogado trabalhista e sei o quanto isso prejudicou. Mas para concluir, senhor presidente, tem ainda 30 segundos, eu passo para o meu líder com aquela gravata bonita amarela. Deputado Gonzaguinha, primeiro eu quero cumprimentá-lo por vê-lo retornando a essa tribuna, o qual o senhor sempre fez muito bem e vendo o senhor totalmente restabelecido. A nossa alegria em vê-lo. E segundo, parabenizá-lo pelo discurso também que fez aqui nessa casa. Acompanhamos atentamente e, como o senhor bem disse, que tudo isso que o senhor está trazendo seja bem analisado. Parabéns, duplamente. Muito obrigado, Nazif. Eu quero